Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, agora em maio, 30 anos no ar. Continuamos na quarentena, talvez sessentena, porque eu vou completar agora 60 dias em casa. Estamos lutando aí contra um inimigo invisível e vamos conversar hoje. Convidei o Dr. Félix Drummond, médico da medicina do esporte, para que a gente possa conversar sobre o exercício durante essa pandemia, a qualidade de vida, a cabeça, as incertezas. Convidei também o Leonardo Ribas, o professor Léo, que tem grupos de corrida, que foi um grande competidor, um grande atleta da Sojipa. E vamos tentar, nesse programa, projetar essa situação que nós estamos vivendo. Grande abraço, Léo, muito obrigado. Grande abraço, doutor Félix, muito obrigado. Abraço, Bosco. É um prazer, Bosco, mais uma vez estar contigo. E parabéns pelos 30 anos do programa, que é um programa que a gente sabe de muito sucesso e que atinge um grande público do esporte, especialmente do esporte amador da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É verdade, Bosco. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Bosco. Eu concordo totalmente com o Dr. Félix. Eu conheço o programa desde lá do início, né? Faz tempo que eu estou nessa aí também. E, assim, eu diria que, se não é o único programa de esporte do Rio Grande do Sul, porque os outros falam futebol é esporte, sim, mas tu dá uma chance para que todo mundo é mais democrático em todos os esportes, em especial com os amadores também, dito amadores também, né? Então, muito obrigado e parabéns por esses 30 anos, né, Bosco? Mais que merecido. Sabe que eu tenho pensado muito, e desde o início eu penso isso, acho que o sucesso do programa é a longevidade deles, 30 anos no ar, ininterruptamente, e quase que com os mesmos patrocinadores. É exatamente isso, é a segmentação. Eu, quando era repórter da RBS TV e Globo, chegou um momento que eu cansei de tratar do joelho do Rubem Paz, de tratar da unha do Renato, e aí pensei, olha, vou pedir demissão, foi uma loucura, ninguém entendia nada, e vou para TV Guaíba tentar fazer um programa que abranja todos os esportes. Aí naquela loucura lá, vocês lembram? Consegui um patrocínio com a Skol, com a churrascaria Zequinha, com um salgadinho, Maspel, e aí montei um bar lá. Aí tinha música ao vivo e comecei a abrir para todos os esportes. É que a programação das nossas TVs, né, principalmente a TV aberta, são enlatados, né? Filmes, programas prontos. E quando se faz uma produção independente como essa que eu faço e outros companheiros, mas que eu segmentei nos clubes, nas federações, na várzea, nos atletas e nos técnicos, quando a pessoa passa ali, porque depois que inventaram o controle remoto, todo mundo tem audiência, né? Pelo menos um pouco de audiência. O cara está em casa, daqui a pouco ele passa com o controle remoto ali. Cai ali, está o Léo falando, está o Arataca falando, está o Félix falando, está o Sabório Wick, está o João Souza do União. Aí para ali, né? Eu conheci. Então, essa segmentação fortaleceu muito, né? Mas está uma dificuldade para manter no ar, né? Principalmente agora com essa crise aí, tem que matar 1 leão por dia. E vocês aí, vamos começar pelo Leão, o que vocês estão fazendo nessa quarentena, Leão? Pois então, Bosco, a gente também está nessa. A gente está. Daqui a pouco vão acabar os leões, né? Porque é tanto leão para a gente matar que uma hora acaba. Mas, enfim, eu tava conversando antes. Hoje, 7 horas da manhã, eu já dei uma aula, já dei um treino via um treino virtual, ou seja, né, pela telinha. Agora, a minha esposa estava dando um treino também, a Lu, né? E agora também...
Luciane Dambacher, grande campeã de salto em altura pela Cogipa. Exatamente. Dá um beijão nela, hein? Pode deixar que eu vou dar um beijão nela lá, sim. E a minha filha, que tem 6 anos, está entrando na aula agora também, 10 horas, entrou na aula de... Vai ter aula também. Então, todo mundo, é tudo virtual aqui, né? E aí, assim, a gente vai se virando. Em casa aí? Em casa. Tá lendo, tá... E, não, exato, estou aproveitando esse tempo aí para estudar bastante. Sabe que agora encontros tem em tudo que é lugar, né? Eu participo de vários encontros. Essa semana eu tive encontro com o pessoal de Portugal, da Federação de Atletismo de Portugal. Eu tenho encontros quase que todos os dias com o pessoal da Federação Norte-Americana, Centro-Americana e Caribe, que existe uma confederação aí, existem palestras de treinadores todos os dias. A Confederação Brasileira também tem todos os dias, tem palestras de treinadores, e tem mais a ADAB, que é uma outra entidade também ligada ao atletismo, todos os dias. Chega a faltar tempo para a gente ver tanta coisa, escutar tanta coisa e aprender tanta coisa. As informações estão chegando numa velocidade impressionante, né? É só mesmo essa pandemia para fazer a gente ficar em casa e ir atrás de tanta coisa boa. Tá tendo muita coisa boa, apesar de tudo. A gente está descobrindo coisas boas, né? O próprio esquema é esse aí que a gente está de aulas por videoconferência. Ontem participei de mais uma reunião, então isso está sendo alguma coisa interessante, que eu acho que muita coisa vai acabar ficando para o pós-pandemia aí, e até que a coisa se normalize, se é que a gente pode dizer que ela vai se normalizar, mas de repente vai ser um normal um pouquinho diferente daqui para frente, né? As pessoas tentando ficar um pouquinho longe uma das outras, não tendo tanto contato físico. Uma hora a gente vai ter que voltar, porque a gente é latino e a gente precisa desse contato, mas enfim, até que isso seja possível, vai ser uma coisa meio bastante diferente, vai ser uma outra realidade esse pós-pandemia aí pra gente. Dr. Félix Drummond foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Esportiva, da Associação Sul-Americana. O homem é do controle de doping da Comebol. Acho que não vamos ter mais Libertadores. Aí, doutor Félix, como médico, aí, como é que está essa quarentena aí em casa? Bom, eu estou mais ou menos em casa, né? Nós retomamos com todo o cuidado as atividades no Instituto de Medicina do Esporte, lá no Centro Clínico do Mãe de Deus, com todos os cuidados de distanciamento, de higienização. Então, os horários estão bem espaçados, né? E estamos retomando gradativamente ainda o movimento com restrição ao público de risco, pessoas com mais de 60 anos, que tenham comorbidades, enfim. Então, a gente está tendo esses cuidados. Então, eu faço hoje de tarde, por exemplo, vou estar atendendo. Durante a semana, alguns dias fico na parte da gestão. Estamos acompanhando ainda a reestruturação do Tesourinha para retomar as atividades na Clínica Pública de Fisioterapia Esportiva, que tu conheces muito bem, foste o idealizador dela, né? Que é um ponto de referência para os nossos atletas dito amadores, como falou o Léo. E em relação ao antidoping, o futebol está parado. Tivemos curso na Comebol semana passada, já tive, como o Léo citou aí, já tive mais de uma reunião. Essa semana, ainda na segunda-feira, tivemos uma reunião dos oficiais de controle de doping da CBF. Tem um encontro para acontecer também com os oficiais de controle de doping da FIFA. Além de atividades de ensino da medicina esportiva, que praticamente todos os dias tem ocorrido, tanto do nosso grupo de residentes e ex-residentes, como de outros grupos que acabam
discutindo temáticas de nosso interesse. Então, é como o Léo comentou, a gente acaba tendo muita atividade, às vezes falta horário para acompanhar todos os encontros, né? E tentando, de alguma maneira, cuidar da saúde também, fazendo exercício em horários em que não tem aglomeração. Eu tenho dividido um pouco o meu tempo, especialmente nos finais de semana eu vou para a praia, então na praia tem um pouco mais de mobilidade, tem a possibilidade do nosso condomínio de fazer algumas atividades mais intensas. Essa tem sido a nossa rotina. E eu tenho acompanhado muito os números do Covid no mundo e fico muito chateado porque existe um estímulo ao pânico no nosso meio em relação ao Brasil e pouco se fala em relação agora se tem falado nos últimos dias em relação à taxa de mortalidade proporcional, que bota o Brasil lá em 15º lugar. Todo mundo fala que o Brasil ultrapassou a Bélgica, enfim, e a Bélgica tem uma mortalidade de 74 por 100 mil habitantes. É o país que tem mais mortes, né? O Brasil bateu 5 ontem, né? Dados de ontem. 5 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, assim, temos que nos cuidar, mas não podemos colocar o Brasil lá abaixo, porque o Brasil não está lá abaixo. Está subindo, mas, enfim, não podemos negar que existe uma correlação em relação à população. Não dá para comparar os números do Brasil com a população da Bélgica, isoladamente, né? Então, eu fico preocupado com essa exacerbação do pânico, essa exacerbação de colocar o Brasil como um país que tem muito mais problemas. Esses dias saiu o governador de Nova York falando mal do Brasil, é um absurdo. Uma revista científica de alta qualidade, reconhecida no mundo inteiro, um editorial falando mal do Brasil, falando mal do presidente do Brasil. Nós temos que dar um basta nisso. Porque se nós temos problemas nós também temos hospitais de qualidade, profissionais de qualidade, e temos um sistema de saúde muito bom, né? Muito. Que está todo mundo agora as pessoas estão dando muito valor ao SUS. Valor. Né? Exatamente. Antes dessa pandemia, as pessoas diziam, o SUS não funciona. Exatamente. Porque isso, porque aquilo. E hoje está se vendo que o SUS funciona. É bem estruturado, né? Só não funciona melhor porque tem má gestão em muitos lugares, né? Se desvia o dinheiro. Quer dizer, imagina se toda essa roubalheira da corrupção fosse para o SUS como deveria ir, nós estaríamos muito melhores e muito menos gente morrendo. Quer dizer, então a corrupção mata muito mais do que o Covid. Esse é um fator, né? Bom, e depois, vamos lá então. Depois eu queria falar sobre a questão mais crônica, né? A questão que o Léo aí tem todo o conhecimento, é a questão da relação com o exercício físico, né? É exatamente isso que nós vamos agora, vamos partir para isso. Ô, Léo, tem os teus grupos de corrida, é o Percorrer, né? Isso, Percorrer. Quantos alunos tens? Tínhamos. Agora está mais difícil. A gente tinha por volta de 150 alunos. Tu tem mais de um grupo, né? Tem um no Caixeiros agora, Viajantes? Não, tem mais, mas eu não posso falar agora. A gente está ainda em tratativas. Tem outros lugares aí. Tá bem legal. Tá bem bacana. Não devo falar, mas tá bem bacana a coisa. É que a coisa começou a ficar boa antes, né? Só que agora surgiu esse vírus aí, vamos ver como é que vai ser a saída disso aí tudo, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir sair bem. Acho que vai dar tudo certo. Qual a tua avaliação, Leandro, em relação à necessidade de se manter a mente legal, se manter a saúde mental,
e as pessoas elas não estão, né, conseguindo, em função desses decretos todos aí. Sim. Mas funciona essas aulas virtuais ou não? Funciona, Bosco. Eu acho assim, ó, primeiro falando sobre questão de qualidade de vida, né? Então, a atividade física, ela nos ajuda na questão da qualidade da saúde, não só física, mas principalmente saúde mental, né? Essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. O pessoal que fica... Eu cheguei a ficar mais de 50 dias sem sair de casa. 50? Não, mentira. Mais de 40 dias sem sair de casa. Saí por uma reunião, que até, inclusive, eu acho que a reunião poderia ter sido feita via vídeo, mas o pessoal que se encontrar foi feita na rua a reunião, o pessoal a 2, 3 metros um do outro, todo mundo de máscara. Com megafone. É quase isso. Não, a gente estava num lugar silencioso, um lugar vazio, só estávamos nós, eram 5 pessoas, foi bem tranquilo. E eu concordo com o Dr. Félix, a gente acaba deixando a população em pânico com as notícias todas que acabam saindo, né? Eu sou muito adepto da questão da atividade física responsável, né? O que seria isso? De forma bem simples. A gente sabe que não deve ter muito contato com as outras pessoas, então sair para fazer a sua caminhada, essa corrida em horários que tenham menos gente na rua, né? E que não seja perigoso também, que tem o vírus, mas tem os ladrões também, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ao chegar em casa, ter os cuidados de tirar o tênis antes de entrar dentro de casa, tomar um banho, fazer a higiene. Eu acho que isso tudo ajuda a gente se manter ativo fisicamente, se manter ativo mentalmente, tirar esse estresse todo para fora e consegue se manter longe desse vírus aí sem problema nenhum, né? As aulas em casa, elas funcionam muito bem, porque a gente, além de fazer a aula, basicamente a aula, o exercício físico, a gente conversa, a gente tem momentos que a gente faz reuniões, não são nem aulas, são reuniões, onde a gente procura ali fazer um momento de desestresse, né, de relax, e às vezes a gente até faz alguma coisa, cada um traz o que beber, o que tomar, e a gente fica lá conversando durante meia hora, 40 minutos, tomando alguma coisinha, um chá, um chimarrão, uma cervejinha, né? Que são momentos, isso faz parte da atividade física, não é só a questão física, mas também a questão de relacionamento humano. Ela é um relacionamento mais de longe, mas é um momento do dia, às vezes, tem muita gente que está passando o dia dentro de casa, as 24 horas. Então, às vezes, tu poder ter 30 minutos, 40 minutos conversando com pessoas que tu tem uma afinidade, que tu curte, que tu gosta, são extremamente importantes para que tu tenha esse momento de relaxar mesmo, né? De não precisar cuidar do teu filho, porque o pessoal agora está tendo que dar aula dentro de casa para os filhos, né? O pessoal está tendo que fazer tudo dentro de casa. E conviver ainda com o marido, que é pior. Imagina as mulheres, coitadas das mulheres, ter que conviver com a gente 24 horas, hein? Elas, quando casaram, nunca pensaram que ia acontecer isso na vida delas, né? Então, às vezes precisa desse momento para poder contar uma piada, conversar, como é que tá a coisa aí? De repente, alguém já vem com uma notícia interessante, com algumas coisas boas, enfim. Eu acho que isso está sendo legal, de a gente conseguir ter essas aulas virtuais, não só a aula física, mas também os momentos de descontração, de relacionamento, né? Isso está bem bacana, que são extremamente importantes para a saúde. Bom, antes de passar para o Dr. Félix, vou fazer um texto rápido aqui do SESC. O SESC informa, estamos voltando aos poucos para atender você com todo cuidado. Confira na página do SESC da sua região os serviços e horários já disponíveis. E não esqueça de curtir a página do SESC RS no Facebook. E fique por dentro das nossas diversas atividades. Continua com a gente, pois estamos pensando no seu bem-estar o tempo todo. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Bom, nestes 60 dias que eu completo agora na sexta-feira, umas 4 ou 5 vezes eu dei uma fugida para ir para a Redenção. O máximo eu estou em casa, que eu corro do pátio, ou uso uma bicicleta antiga que o Dr. Félix emprestou, né, certa vez, e ele sabe o motivo, que está resolvendo muito essa situação em casa.
E aí, doutor Félix, pode ou não pode ir para a rua para se exercitar? Foi a pergunta que eu lhe fiz antes de dar uma fugidinha até a redenção. Pois então, Bosco, vamos lá. Só para me corrigir aqui, o Brasil é o 17º em termos de mortalidade por 100 mil habitantes e não é o primeiro da América do Sul. O Equador e Peru estão na frente. Tá? A questão de sair para a rua é a questão de evitar aglomeração. Tá? Não se sabe ainda bem qual a distância que a gente pode contaminar as outras pessoas ou ser contaminado. Então, o que se recomenda é sempre evitar aglomeração. Nós estamos em Porto Alegre ainda com uma situação, digamos assim, tranquila em termos de cuidados, assim, em termos de recursos de saúde, em termos da mortalidade. Porto Alegre está com 1,2, né, de mortes por 100 mil habitantes. Mas a gente tem que manter os cuidados de higienização, a gente tem que manter o distanciamento social. Então, as pessoas devem fazer o exercício em casa, como tu faz. Quem não tem o privilégio de ter uma bicicleta em casa faz exercícios estacionários, enfim, corrida estacionária, ou faz exercícios com a orientação dos seus professores, seus treinadores pessoais, ou vai na internet e tem vários treinamentos, claro que dentro daquilo que a pessoa está habituada a fazer. Não vai iniciar uma atividade agora, nesse momento, de forma intensa, né? Mas a gente sabe, inclusive, que tem estudos mostrando que o fato da pessoa ficar menos tempo sentada já modifica o seu perfil. Então, em casa não pode ficar muito tempo sentado, tem que estar a cada 30 minutos, a cada 1 hora, se mobilizando, fazendo alongamentos, enfim. E se puder ir para a rua sem aglomeração, vai dar uma pedalada, vai dar uma caminhada no parque, é interessante. A gente tem que ir voltando aos poucos, né? Porque não podemos ficar parado, a economia não pode ficar parada, porque ela também vai acabar matando mais gente, né? E o que eu queria salientar é que, se nós formos observar, as pessoas de risco são as pessoas com mais idade, o que é natural, e as pessoas com comorbidades. E esse é o ponto que eu gostaria de que nós ficássemos atentos para o futuro. Porque essas pessoas que têm comorbidades, elas têm há muito tempo. E têm porque não se cuidam. Ou porque não fazem... Só para explicar, que são doenças pré-existentes, né? São doenças pré-existentes, são doenças que ocorrem no decorrer do tempo em função de maus hábitos, né? Falta de exercício, má alimentação, muito estresse. Então, assim, essas pessoas, elas tinham a possibilidade de não entrar no grupo de risco por um exercício adequado, por uma dieta adequada, e elas têm ainda a possibilidade de reverter esse quadro. Isso que é importante salientar. Então, assim, esses dias eu estava escutando o Dr. Ricardo Say, a pandemia da inatividade física. Então, tem um dado aqui que eu queria... Esse aí é um bom assunto, esse, a pandemia da inatividade física. Olha só, nós temos um dado dessa revista que eu falei, conhecida, a revista Lancet, um estudo de 2012 publicado, em que a prevalência de inatividade física era estimada em 35%. Eu acho que ela é maior. Ao mesmo tempo... 35% da população global. Da população global. Tá? É baixo isso, né? Eu acho que é maior. Tá? Acho que é maior. Acho que está lá pelos 45%, né? Variando de lugar para lugar. Mas, para chamar a atenção desse mesmo estudo, fala que o fumo tem uma prevalência de 26%, ou seja, menor do que a inatividade física. E a mortalidade global por ano, por fumo, 5 milhões. E por inatividade física, 5,3 milhões. Então, esse é o ponto.
as pessoas que não fazem atividade física regularmente, que não se alimentam adequadamente, como disse um colega, é uma mensagem um pouco dura, mas elas estão se suicidando no decorrer do tempo, a longo prazo. É um suicídio a longo prazo. Então, assim, tudo bem que o Covid a gente tem que se cuidar, que assusta, mas a questão de um hábito de vida saudável, ela deve ser incorporada imediatamente na vida das pessoas, porque isso vai evitar muitas mortes. E, além do que, a gente sabe que, claro que a gente tem que entender que tem pessoas que têm pouco acesso a uma alimentação, a uma orientação, mas a atividade física, ela é democrática. Todo mundo pode fazer e todo mundo deve fazer. E a alimentação a gente pode buscar orientações para torná-la mais saudável. Então, em princípio, a alimentação e uma atividade física adequada é muito mais barato, né, do que um tratamento medicamentoso. Não que as pessoas não vão ficar doentes, não vão precisar de medicamentos, certamente vão, mas terão uma qualidade de vida melhor, terão uma resposta melhor às intempéries da vida, aí como um Covid-19. E aí, um minuto? Então tá, vamos partir para o nosso intervalo e na volta, antes de passar para o Leonardo, eu quero continuar nesse assunto, o doutor Félix, porque eu fiz um projeto na Câmara para combater obesidade e sedentarismo. E o senhor prefeito de Porto Alegre não quer cumprir por várias razões. E nós vamos bater um papo sobre isso aí. Vamos fazer esse intervalo, então, e voltamos em seguida com o nosso Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana, agora em maio, 30 anos no ar, conversando com o médico Félix Drummond, da Medicina Esportiva, e com o professor Leonardo Ribas. Voltamos em seguida. Eu pratiquei esporte da minha infância até meus 20 anos, várias modalidades, e até então não tinha me encantado por nenhum esporte. Depois dos 36 anos, eu conheci o remo e me apaixonei. Eu pratico natação desde criança, desde 1 ano de idade mais ou menos. Eu tinha problema de respiração, tinha asma, e a natação resolveu completamente. Não tenho nada hoje em dia. Eu acredito que seja muito em função da natação. Antes do remo eu corria, porque eu gosto de exercícios ao ar livre. Só que a corrida me trouxe lesão por estar mal orientada. O remo, por ser um esporte que não tem impacto, fez com que eu nunca mais tivesse lesões articulares que antes eu tive por causa da corrida. Eu estou na equipe Master há mais de 10 anos. A gente tem um convívio muito bom e o benefício que me traz até psicologicamente, assim, faz muito bem para a minha saúde física e emocional. Os adultos, diferente das crianças e adolescentes, já podem fazer uma escolha consciente e madura de sua prática esportiva, que se dará a médio e longo prazo. Essa escolha estará baseada numa tríade de saúde física, social e emocional, onde o ganho maior se dá em qualidade de vida. Remo 5, 6 vezes por semana e estou aqui todos os dias e pretendo passar dos 80 anos praticando esse esporte que eu sou apaixonada. Além de encontrar esses benefícios no remo e na natação, isso se dá também em outras modalidades, como karatê e fitness. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e boa viagem! Bem, estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte
30 anos no ar, agora em maio. Estamos falando do exercício e da saúde mental em tempos de pandemia. O SESC informa, estamos voltando aos poucos para atender você com todo cuidado. Confira na página do SESC da sua região os serviços e horários já disponíveis. E não esqueça de curtir a página do SESC RS no Facebook. E fique por dentro das nossas diversas atividades. Continua com a gente. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Sabe que eu gostei muito desse assunto aí, doutor Félix e Léo. A pandemia da inatividade, que mata mais de 5 milhões. Por que isso? Porque eu tive uma ideia lá na Câmara, que é o seguinte: nós temos direito agora às emendas impositivas, aquelas emendas que tu faz ao orçamento e o prefeito é obrigado a cumprir. E eu separei 300 mil reais, e o vereador Cássio Trogildo mais 50 mil, então são 350 mil reais, para combater a obesidade e o sedentarismo. De que forma isso? A prefeitura comprar vagas nas academias. Como funcionaria isso? A prefeitura faria um edital de chamamento público, tudo isso eu combinei com o então secretário, o Busato, que acabou saindo agora. E as academias interessadas participariam daquele edital. E funcionaria nos postos de saúde. Esse projeto seria para pessoas com mais de 50 anos, que têm pressão alta, dor nas costas, dor de cabeça, que ganham até 3 salários mínimos, que não têm condições de ir numa academia ou de fazer um exercício. Bom, tudo isso aí. E daria um ticket de entre R$80 e R$90 por aluno. Esses 350 mil aí dariam 330 e poucas vagas nesse primeiro ano. E aí nós temos algumas dificuldades, porque a própria Secretaria da Saúde do município entende que esse meu projeto não é da área da saúde. Mas como que não é da área da saúde se eu fui ler na Organização Mundial da Saúde e está lá que a obesidade e sedentarismo são as doenças que matam e muito? Eu queria a tua opinião, Léo, e depois do doutor Félix. Não, é certo. A Organização Mundial da Saúde, ela tem de prática, eu já ia esqueci de ligar aqui, que as pessoas deveriam fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana, durante 30 minutos. Então, ela explica bem direitinho que a atividade física ela é um remédio contra todas essas doenças que podem acontecer, tipo pressão alta, diabetes e outras. Aí, próprio alguns tipos de câncer também a gente sabe que a atividade física ajuda, pode prevenir, não que não vá ter, mas elas a atividade física pode prevenir algumas dessas doenças. Então, eu acredito que quanto mais gente puder fazer atividade física, mais gente tiver acesso à atividade física, né? Isso é uma coisa que eu sempre achei que a gente deveria ter mais aqui no Rio Grande do Sul, mais em Porto Alegre, mais locais para atividade física, mais gente disposta, mais professores para trabalhar com essas pessoas mais carentes. Então, a gente estaria começando com uma cultura diferente com a população de que a atividade física faz bem para a saúde, né? Ao contrário, a gente acaba acostumando o pessoal na zona de conforto. A zona de conforto é muito boa. Quem é que não gosta de ficar num quentinho sem fazer nada? Todo mundo gosta. Só que para o organismo isso não funciona, né? A gente precisa da atividade física. Então seria bem legal, bem interessante, Bosco, se a gente tivesse essa tua ideia e se a gente conseguisse fazer alguma coisa parecida. E eu vou te dizer mais, eu acho que se tu conversa de repente, mas aí já estou me metendo numa coisa que de repente não deveria me meter, mas de repente com o presidente das academias aqui do Rio Grande do Sul. Já fizemos eu acho. Antes dessa pandemia, já fizemos uma reunião. O Fernando, o Rogerinho, o Vinícius Castro, para nós tentar montar o edital.
Mas agora, em plena pandemia, o senhor prefeito deu lá um parecer contra o cumprimento desta emenda. Mas eu vou brigar, porque ele é obrigado a cumprir, porque é uma emenda impositiva. E, doutor Félix, porque geralmente, quando a pessoa tem lá dor de cabeça, pressão alta, dor nas costas, ela vai para onde? Posto de saúde. O que o médico faria? Faria o seguinte: olha, tu está precisando fazer exercícios físicos. Tu mora onde? Eu moro no Parque dos Maias. Olha aqui, ó, lá no Parque dos Maias tem 2 academias que estão credenciadas junto à prefeitura. Está aqui o ticket, vai lá. Então, é uma logística fácil de ser feita para combater a obesidade e o sedentarismo. Mas temos essa dificuldade. Queria a tua opinião, Félix. Vamos lá, eu acho que o Léo trouxe alguns dados importantes. Tem um estudo, ele é antigo, mas é extremamente válido, é de 89, foi um dos primeiros estudos, que é um estudo que foi feito pelo Cooper e mais outros investigadores conhecidos mundialmente. Esse estudo mostrou o que a gente tem visto desde lá da década de 50, né? Bastante tempo, que o exercício físico diminui a mortalidade para todas as causas, para doenças cardiovasculares, mas foi um dos primeiros estudos que mostrou também diminui a mortalidade para alguns tipos de câncer. Tá? Depois veio um estudo em 2003 que mostrou a associação muito alta entre câncer e obesidade. Né? Então, aí a gente vai vendo como as coisas se interagem. Né? Então, o indivíduo obeso tem maior prevalência de câncer. Né? Então, nós estamos falando sempre a mesma linguagem. Combater a obesidade, combater o sedentarismo. Eu vou trazer mais um dado aqui, depois a questão da redução da mortalidade cardiovascular em função dessas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que chega a 150 minutos por semana, chega a reduzir em torno de 14%, e 300 minutos reduzem 20% a mortalidade cardiovascular. Né? Eu estou bem então, porque eu faço 1 hora por dia. Tá muito bem. Faço 7 dias da semana, não paro não. Perfeito. E a gente sabe também que o risco do exercício físico ele é muito baixo. Eu tenho há muito tempo atuado com reabilitação cardíaca, então a gente convive muito com isso. Né? Então, se o cardiopata, que é a mortalidade maior, ainda é por doenças cardiovasculares, o câncer está chegando ali junto, tá? Inclusive em Porto Alegre. E se a gente sabe que esse indivíduo que tem um maior risco, ele se beneficia do exercício e o risco de morte com o exercício para ele é muito baixo, então para o resto da população o risco do exercício físico é muito baixo. Aumenta um pouquinho o risco por lesões para aqueles indivíduos que não fazem de forma adequada ou porque é inerente à atividade física que ele faz, mas em termos de mortalidade, o risco é muito baixo. Então nós temos assim, algo que é super acessível, né? Melhora a saúde, diminui a mortalidade e não tem quase risco. Então nós temos a faca e o queijo na mão. Então nós temos que tomar atitudes como essa tua como vereador, no sentido de incentivar e implementar modelos que possam combater a falta de exercício, a inatividade física, a obesidade e, consequentemente, diminuir as doenças crônicas. Cardiopatia, hipertensão, diabetes, câncer. Tá? Então, ainda ajuda a economizar, né? Exatamente. Economiza para o indivíduo e economiza para o sistema de saúde. O sistema? Uhum. Tá? A gente sabe que o indivíduo, olha só, o indivíduo que teve o evento cardíaco, aquele que vai para a reabilitação cardíaca, e são poucos que vão, 10 a 20% são encaminhados. Aquele que vai, ele tem 3 vezes menos eventos do que o indivíduo que
que não vai para a reabilitação cardíaca, e o indivíduo que vai para a reabilitação cardíaca interna 5 vezes menos do que o indivíduo que não vai para a reabilitação cardíaca. Então, olha o impacto disso no sistema de saúde. Então, quando eu fiz isso, é exatamente isso, o meu argumento na minha exposição de motivos. Tudo que vocês já falaram sobre os benefícios do exercício físico, mas também coloquei lá, olha, esse projeto vai ajudar a esvaziar os postos de saúde. Que a ideia também é essa. Mas acho que vou ter que ir para a justiça para fazer cumprir isso aí. Eu acho bem interessante esse projeto, acho que deve, como o Léo falou, assim, a gente procurar buscar todos os entes envolvidos, a Associação das Academias, o CREF, Conselho de Fisioterapia, Conselho de Medicina, a Sociedade Gaúcha de Medicina Esportiva. Eu acho que tu pode fazer esse movimento, já fizesse outros movimentos nesse sentido. Eu participei lá no início, quando era presidente da Sociedade Gaúcha ainda, contigo em algumas ações nesse sentido. Eu acho fundamental. Eu vou te dizer que no ano de 2006 ou 2007, o governo federal criou uma rúbrica para incentivo de atividade física. Eu não sei exatamente aonde que foi investido isso naquela época. Sei que depois surgiram as academias ao ar livre, né, que são movimentos interessantes também. Mas aí, essas academias ao ar livre têm um grande perigo, acho eu, tanto que eu, como secretário de esportes do governo Fogata, eu não quis assinar com o patrocinador, porque só a academia sem o instrutor, né, que o patrocinador não quer colocar, não é o ideal. Não é o ideal. Isso, né? Não é o ideal. Bom, eu quero encaminhar mais 2 assuntos aqui, com o Léo por um lado e com o Dr. Félix por outro. Léo, os Jogos Olímpicos foram transferidos para julho do ano que vem. E aí, tu acha que teremos realmente os Jogos? Porque o Japão está um pouco assustado. Eu vi o primeiro-ministro falando lá, olha, já estou até vendo se realiza ou não. Fala a tua opinião. Então, me permite só voltar um pouquinho o assunto, okay. Eu acho que além da questão física ali, de tu proporcionar à população a atividade física, ainda tem a questão de ele aumenta as relações interpessoais, né, conhece mais gente, e daí também tem a questão psicológica, né, motivacional, mental, ele vai se sentir muito melhor. Ele vai estar num ambiente mais interessante. Tudo isso aí vai acabar acarretando que tu vai ter uma economia na questão do que tu gastaria com saúde com esse pessoal logo ali na frente, não só com médico, com cardiologista, mas também com psiquiatra, com psicólogo, enfim, eu acho que é uma cadeia grande de coisas ali que a atividade proporciona que o pessoal tenha uma saúde melhor, física e mental, e que a economia do estado, do município vão acabar ganhando com isso, e todo mundo ganha com isso, né? Porque sobra grana para quem realmente vai precisar, né? Sobre os Jogos Olímpicos, enfim, foram adiados, né? Existe ainda já existem as datas, né? Mas tanto dos Jogos Olímpicos como dos Paralímpicos, mas ainda existem dúvidas, né? Bastante dúvidas. E eu estou com essa dúvida como todo mundo, né? Inclusive os atletas não estão sabendo exatamente o que fazer, tanto atletas como treinadores, eu vou dizer, porque a gente não sabe onde vai acabar isso. Eu vou te dizer bem sincero assim, agora dia 31 de maio nós teríamos a Maratona de Porto Alegre, né? O maior evento de corrida aqui de Porto Alegre é a Maratona de Porto Alegre. E quando começou esse problema da pandemia, lá atrás, eu cheguei a comentar com o pessoal que treinava comigo, pessoal, acho que não vai sair essa maratona, então a gente vai fazer um evento. Nós vamos fazer um evento tipo um rally, nós vamos fazer por baterias de 2, 3 pessoas largando,
eu vou contratar alguém que vai fazer a cronometragem disso aí, a gente vai no dia 31 de maio fazer um evento, caso não saia essa maratona, né? Mas, no fim, essa coisa foi se arrastando e vem se arrastando, vai acabar que não vai sair também esse meu evento, porque não tem nem assim a gente consegue fazer a coisa, tá? Porque a gente precisa desse distanciamento, então não vai ter como fazer. Então, eu acho que assim, é muito cedo ainda para se dizer qualquer coisa sobre os Jogos Olímpicos. Agora, uma coisa é certa, os atletas vão ter que fazendo manutenção dos seus treinamentos, porque uma hora isso vai ser liberado. E eu acho que também não vai muito mais à frente essa liberação, né? Talvez não para competições, mas para que os treinamentos voltem a alguma coisa um pouco mais normal. Eu acho que logo à frente a gente vai ter isso aí. Mas eu acho que eles precisam se manter com algum tipo de treinamento de manutenção, mesmo sem ter esse objetivo, porque a gente está acostumado a trabalhar com objetivos muito claros, né? Tal data vai ser competição, então a gente vai fazer uma programação para chegar lá naquela data na melhor condição, na melhor forma possível. Como a gente não tem essas datas, então o grande esquema agora é se manter motivado, se manter treinando, claro que não com toda a carga, para não ter problema de lesão também, até porque ele não tem esse objetivo logo ali na frente, mas na esperança de que logo mais a gente vai saber um pouquinho sobre esses eventos. Um exemplo mais que eu tenho é a Confederação Brasileira de Atletismo, até final de julho, está com todas as competições canceladas, não existe nada, e para o segundo semestre não se sabe ainda exatamente sobre o calendário, não se tem datas definidas ainda. Doutor Félix, vamos para o futebol, doutor Félix. A Federação Francesa encerrou a competição, e o PSG é campeão sem rebaixamento. A Holanda, a Federação Holandesa, encerrou a competição sem rebaixamento. A Argentina encerrou a temporada anterior, 2019 e 2020, e está esperando para ver se vai fazer a 2020 e 2021. Copa América já passou para o próximo ano. Será que o futebol volta, doutor Félix? Principalmente a Libertadores, por exemplo, onde vários países estão envolvidos nessa situação de pandemia aí? Pois então, Bosco, a gente não sabe, né? Ontem nós recebemos da Conmebol um e-mail, né, falando que a Conmebol trabalha em casa para a volta do futebol sul-americano, né? Mas ainda não vai ter uma reunião hoje, no sentido de discutir os próprios cenários do futebol sul-americano. Então, hoje tem uma reunião na Conmebol nesse sentido. Eu acho que volta no segundo semestre, sim. Obviamente que vai ter que ser remodelado todo o calendário, né, para poder contemplar as principais competições, né? E realmente a preocupação, porque assim, o futebol é um negócio, né, que envolve muita gente. É uma cadeia produtiva por trás disso tudo, né? Exatamente. Uma forte cadeia produtiva, né? Eu até vi. No esporte todo, não só no futebol, no esporte todo tem uma cadeia produtiva, né? Exatamente. Estava escutando no rádio há pouco a avaliação de um especialista, um economista, né? E eu acho que ele coloca muito bem a questão das pessoas menos favorecidas no futebol, né? Porque, claro, tudo vai ter que ser negociado, né? Hoje, na nossa vida, todos nós estamos negociando, né? Nós estamos reduzindo custos, nós estamos, enfim, e no futebol também, vai se reduzir salário, provavelmente, de jogadores. Mas o problema são as pessoas menos favorecidas e os clubes com menos condições, né? Porque se a gente vai falar de clube de Série A, que tem clubes lá que estão mal financeiramente e tal, e os clubes do nosso interior, aí, do nosso campeonato gaúcho e do interior do Brasil inteiro, como é que vão sobreviver a essa crise? É bastante complicado.
Eu acho que as principais competições voltam no segundo semestre com o calendário remodelado, né? Nós, na área de controle antidoping, nós deveremos manter uma atividade, provavelmente também vai ser uma atividade reduzida, né, quando voltarmos. Está se conversando nesse sentido, né, diminuir o número de atletas sorteados, diminuir o número de profissionais atuando na equipe de controle antidoping, quer dizer, tem todo um entendimento que a gente tem que estar preparado para voltar com uma estrutura mais enxuta, como tudo, né? O que se alega muito é que esses esportes coletivos, o perigoso, tanto lá no esporte dito amador como no futebol, que é o contato, né? O perigo desse vírus acabar circulando mais. Exatamente. Aí tem, a gente está, em relação à questão do Covid, a gente está aprendendo todo dia e é difícil a gente firmar uma posição. Algumas coisas são claras, indivíduos mais idosos, indivíduos com essas doenças crônicas estão no grupo de risco, mas não são só eles. A gente tem visto que pessoas mais jovens e sem fatores de risco estão morrendo também. Antes se falava que era só que nós estávamos na época do nosso verão ainda aqui, né? E que o clima era favorecido, mas a gente vê lá no Nordeste muita gente morrendo. Então, quer dizer, todo dia estamos aprendendo e a gente não sabe exatamente. E existem vertentes que falam que a gente tem que fazer um certo contato para ganhar imunidade da maior parte da população. Só que, claro, tem o risco de esses que forem contagiados morrerem como estão morrendo. Então, é algo que a gente vai aprendendo, vai tentando conhecer melhor as medicações. Um fala que essa é boa, outra que aquela é boa, mas a gente não tem exatamente nenhum protocolo bem definido ainda. Existem algumas tentativas, mas não tem nada bem claro. Então, nesse sentido, assim, o contato daqui a algum tempo voltará a ocorrer, né? E nós teremos que ir experimentando, né? Então, e eu acho que tem que ser assim, porque nós precisamos que paralelo ao cuidar da vida das pessoas, nós temos que cuidar a longo prazo com a economia, porque senão vai matar também um número grande de pessoas. Então, é um aprendizado, é um fazer no dia a dia para a gente pensar nesse retorno das atividades. O SESC informa. Estamos voltando aos poucos para atender você com todo cuidado. Confira na página do SESC da sua região os serviços e horários já disponíveis. E não esqueça de curtir a página do SESC no Facebook. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao lado. Sabe que eu sou favorável à abertura das academias com protocolo de um aluno por professor, quem sabe das 6 da manhã às 10 horas, depois das 6 da tarde às 9 horas. Eu sou favorável à liberação, por exemplo, do CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ou seja, do exercício ao ar livre, que é o que o Leonardo faz hoje. Mas também com bastante cuidado e com protocolos rígidos, as academias poderiam, 5, 6 alunos por hora, cada professor com um, longe, né, porque da maneira que está, ninguém vai suportar isso aí, Léo. Então, rapidinho, Léo. Rapidinho, não, eu concordo. A coisa aos pouquinhos vai ter que abrir, mas eu acho que sempre tendo os cuidados que a gente já sabe. É basicamente tentar o distanciamento, né, o isolamento, mesmo saindo de casa, a gente tem que manter esse isolamento. E os cuidados de higiene. Eu acho que se a gente cuidar dessas duas coisas, a gente consegue sair para a rua, consegue fazer atividade física e mesmo numa academia. Mas, claro, tendo todos esses cuidados que
tu citaste aí, que o pessoal vem citando aí. A gente já está meio que cansado de ouvir, mas eles são importantes para a gente ter essa manutenção da saúde. Doutor Félix, 30 segundos, doutor Félix, para nós encerrar aí. Eu acho que é importante isso. Eu acho que tem que seguir critérios, dependendo do espaço físico, tem que manter um certo distanciamento, um número de pessoas adequado àquele espaço, àquele número de profissionais. Acho que sim, tem que retomar as academias, acho que temos que retomar as atividades, mantendo todos os cuidados de higienização e distanciamento, mas vamos aprender com essa pandemia, vamos aprender a manter os cuidados com higiene para sempre e vamos aprender que existem coisas mais crônicas que a gente pode combater no dia a dia e tornar a nossa inatividade física como atividade física, um estilo de vida saudável que possa proporcionar mais qualidade para as pessoas e menos custo para o nosso sistema de saúde. Tá bom, um grande abraço ao Leonardo Ribas, professor. Obrigado. Que mantém a mente e o corpo em condições de todos os seus alunos do Grupo Percorrer. Dr. Félix, médico da medicina esportiva, muito obrigado também. O Encontro do Esporte está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo fim de semana estaremos de volta com outros assuntos em tempo de pandemia. Grande abraço a todos, obrigado. Abraço. Abraço.